Bom, nós vamos falar agora da rainha Esther. Como que Deus fez a rainha Esther ser a rainha Esther? Esther foi levada cativa para o reino da Pérsia. Ela era escrava e criada por um parente. Um parente dela criava, ela tinha perdido o pai e a mãe, Esther era órfã. A palavra de Deus diz que é daquele que entra no campo dos órfãos, porque o seu vingador é forte. Deus tinha traçado um plano. É o Deus que ele vai te confundir primeiro, para depois desconfundir. Ele vai trabalhar por caminhos que você, na verdade, não sabe por que ele está fazendo aquilo. São bênçãos disfarçadas. Esther estava sendo levada como escrava para a Pérsia e no coração dela tinha uma dor, tinha um desespero, igual está acontecendo com você agora. Tinha um desespero, tinha uma dor, tinha uma amargura, mas Esther, no alto dos céus, no mais profundo dos céus de Yahvé, do grandioso, do grande eu sou, do todo-poderoso, do El Shaddai, de Elohim, do que pode todas as coisas, estava acontecendo algo tremendo naquela hora. O céu tinha parado, os planetas estavam alinhados, porque Deus estava dizendo: algo de maravilhoso vai acontecer na vida de Hadassah, de Esther. Aquele momento que Esther estava sendo levada, enjaulada, ela sentia uma dor muito grande, a dor da escravidão, a dor de ter perdido a primavera da juventude, de ter perdido seus pais e ter sido levada escrava. Deus trabalha diferente do homem e trabalha totalmente diferente do coração do homem. Aquela hora, o inimigo disse para Esther: é seu fim, acabou para você, não adianta. Mas naquele mesmo momento, Deus veio com a sua Ruach e disse para Esther: não é o fim, é apenas o começo de uma grande vitória para a sua vida. Quando o rei Artaxerxes fez o banquete no palácio, e depois do banquete ele pediu diante dos sátrapas, dos governadores, que chamassem a rainha Vasti, e ela não veio ao banquete. Ele tinha que se separar de Vasti pela desfeita dela não ter vindo ao banquete do rei. E ele pediu que trouxessem jovens, virgens, belas, para que ele escolhesse entre elas uma linda jovem que substituísse, na verdade, a rainha Vasti. O plano de Deus estava agindo naquele momento. Deus tinha dois planos. Um dos planos dele era fazer Esther rainha. Outro plano era destruir um inimigo do povo de Deus. Depois que Esther foi levada ao castelo e colocada 6 meses ali para o embelezamento, ela foi chamada algumas vezes diante do rei, e o rei achou graça, achou favor. Ele viu algo em Esther que ele não viu em nenhuma outra moça. Ele viu um brilho precioso e maravilhoso que só poderia ter numa pessoa cheia do Espírito Santo, da Ruach. E Esther estava cheia do Espírito Santo, um brilho celeste, uma Shekinah de Deus, que não estava nas joias nem nas roupas, estava no olhar,
estava no jeito de falar. E ele decidiu que Esther seria a rainha. Seria rainha no lugar de Vasti. Naquele meio tempo, Esther sendo rainha, vivendo no palácio, ela começou a gostar do palácio e ela não sabia o que estava acontecendo com o tio dela, que a criara, Mardoqueu. Ele estava sendo humilhado, pisoteado na porta do castelo, porque havia um homem no castelo que ele era o segundo depois do rei, ele era conselheiro do rei Artaxerxes, Ramã, e ele odiava o povo de Deus. Mas nem ele, nem o rei sabia que Esther era consagrada ao Deus vivo, ao grande eu sou. E ele mandou uma carta para Esther dizendo: Esther, não vale mais a pena. Se você não quiser lutar por nós, Javé mandará outro lutador, que não será você, mas perecerá você e a casa dos seus pais. Naquela hora, Esther teve um andor e um desespero no coração, e ela pediu forças para o grande eu sou, para Elohim. E ela foi jejuar. Esther jejuou 3 dias. A Trindade, 3 dias. No 3º dia, Esther se vestiu como se deveria apresentar diante do rei. E ela foi pelos corredores do palácio, do castelo, e sentindo uma dor no coração, um peso, mas ela sabia: se Yeshua comigo vai, eu vou. Eu morrerei, partirei para os céus, mas eu partirei feliz, porque castelos maiores tem do outro lado da vida. E ela abriu a porta, se joga no chão, porque ela sabia que se ela se apresentasse ao rei, sem ser convidada, ela seria morta. E aí, quando ela olha para ele, ele tinha levantado o cetro. O cetro levantado significa: você não morre, você viverá. O que você quer, Esther? Disse o rei. E ele disse, e ela respondeu-lhe: eu quero que você vá ao meu banquete essa noite. E o rei foi ao banquete. Esther fez uma linda festa. E passou, e o rei perguntou para ela, depois do banquete: o que quer que eu faça para você? Peça e eu te dou até a metade do reino. E Esther disse: o que eu quero é que amanhã você venha ao meu banquete. Passaram-se, no outro dia, que era o último dia, que era o 3º dia do banquete, o rei Artaxerxes perguntou a Esther. Ele amava muito a Esther, Deus colocou esse amor no coração dele. Ele perguntou a Esther: Esther, o que você quer? Fala, te darei até a metade do reino. Esther pensou um pouco e olhou para o rei e disse: rei, se alguém tirasse tudo que você tem na vida, se alguém acabasse com as coisas que você mais ama, se alguém tirasse de você o seu pai e o seu povo, e você ficasse sozinho, o que você faria com essa pessoa? O rei olhou para Esther e disse: eu mataria essa pessoa e a descendência dessa pessoa. Quem é que está fazendo isso contigo? Esther olhou para o lado e disse: é o seu conselheiro, Ramã, o Agagita. A semente do mal
ele quer matar não só o meu pai, mas ele quer matar todo o meu povo. Porque eu sirvo a um Deus vivo. Eu sirvo a Elohim, ao grande Deus, Yahvé poderoso. Naquele momento o rei, furioso, saiu ao jardim, enquanto Esté estava sentado, e Ramã veio e abraçou e agarrou Esté e disse: peço a ti que não faças mal a mim. E o rei viu isso e disse: você então também está querendo violentar a rainha? E o rei falou: que faz um homem tão mau? E estava ali o conselheiro, o servo que trabalhava para Esther, ali o eunuco. Ele disse: tem uma forca preparada para o pai de Esther. Serviria muito mais para um homem mau. E ele disse: enforque não só ele, mas toda a família, porque aqui no meu reinado todos vão servir ao rei, ao Deus de Esther. Naquele momento foram dadas armas aos judeus e eles lutaram e venceram aquela peleja. Ramã foi morto na forca. Mardoqueu foi o segundo depois do rei, o homem que era humilhado na porta do palácio. Ele foi o segundo depois do rei. E houve-se uma grande festa que nunca se ouve até hoje entre os judeus, chamada Purim, a festa da libertação. Essa história bíblica diz que hoje o Senhor te pega da escravidão. O Senhor te pega lá da humilhação, do chão do palácio, dos portões do palácio. E Ele te exalta. E Ele te assenta na mesa junto com o rei. Aleluia. Shalom. Amém.